Vai. Fez Depois de todo uma tentativa, agora vai. acho que agora vai. Então vamos lá para o nosso sorteio hoje, dia 19/5. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo aí que está aí no YouTube, né? Né? No YouTube. YouTube, o que mais? Instagram não. Não, Instagram Não. nem Facebook. Twitter também não. Também não. Só no YouTube. Só Quem no tem YouTube tá bom. Aí todo mundo pode acessar. Todo mundo acessa, pode acessar do celular, outras. Isso, do computador, da TV. Isso aí. É. Então hoje, dia 19/5, estamos aqui para mais um sorteio do Desafio da Família, né? Isso. E o que temos de novo hoje? Alguma novidade hoje, seu Cristiano? Não, nada. Nada. Só parabéns ao time de Consoladora, ficou campeão municipal. Opa! Jogaram ontem só Seara para fazer jogo embaixo de um toró. Aí o fardamento de Consoladora tem as meias pretas, ficaram marrom, porque o campo tava um barro só. Imagina. E ontem à noite vocês foram jogar Veterano lá? no caso, né? Os veteranos ganham. Vocês foram jogar lá Ariranhazinho. no ginásio de futsal. Ariranhazinho. Pois É é. o que? Campeonato municipal? Não, era amistoso com janta. Aham, beleza. Mas então teve futebol. Teve, Campeonato a gente teve que brasileiro. jogar 2 jogos aí. 2 jogos. Campeonato brasileiro, cancelaram tudo devido às Pois enchentes é. aí do Rio Grande. E continua complicado as enchentes aí do Rio Grande. Já 3 semanas com essa que nós estamos falando das enchentes ali. É. Continua, mas devagarinho, eu acredito que apesar do tempo tá emburrado, como diz o gaúcho, assim, só chuva e escuridão nos E últimos frio dias. Aí. ainda por cima. Frio também. Mas acredito que devagarinho a coisa vai melhorando e os times ali estão começando a se mexer de novo, né? O Inter foi lá para Itu. Isso. O Grêmio parece que vai treinar lá no CT do Corinthians, né? São Paulo. Acho que é isso. Vai treinar lá, não sei onde é que vai jogar. Ah, não, no Couto Pereira, eu acho. Acho que em Curitiba o Grêmio vai mandar uma partida da Libertadores, acho que lá. E o Inter ainda está na dúvida onde vai mandar o jogo dele, que vai ser contra o tal do Belgrano. Isso. Mas está treinando em Itu, ainda não sabem se vão jogar lá, mas estão treinando lá. Muito bem, antes de começar tudo hoje aqui, eu queria só fazer uma ressalva aqui, como é que se diz? Foi uma falha que nós cometemos domingo passado. Domingo passado era o Dia das Mães, daí Isso. todo mundo mandou o nome da mãe lá, que é desafio lá da Roseli. E o Vitor participou também, e no momento que nós fomos anunciar a mãe do Vitor lá, eu acabei entrando num outro assunto e nós não citamos a mãe do Vitor. Então, Vitor, desculpa pela falha de domingo passado e nós vamos corrigir isso hoje. Então vamos mandar um abraço lá para a dona Creuza Maria Tosi. É Tosi? Tosi. Creuza Maria Tosi é a mãe do Vitor, que nós esquecemos no domingo passado. Desculpa, tá, Vitor? Marido da Natália, né? Marido da Natália, mãe do Antônio. Mãe não, a Natália é mãe do Antônio. Isso. E o Vitor, pai do Antônio. Anthony. Eu sempre me confundo com os nomes, mas é o Anthony. É o Antônio. Então tá, feita a correção aí. Um abraço aí pra dona Creuza, pro Vitor, pra Natália também, pessoal aí de Jaraguá, pessoal de Erechim, todo mundo que tá assistindo aí, mas em especial então pro Vitor. E mais uma vez, desculpa pela falha de domingo passado. E o desafio desse final de semana, feito pela dona Leonie. Que confusão, né? E aí, o que vamos dizer o que agora? Não sei. Quem foi o primeiro campeão brasileiro? Acho que todo mundo acertou, né? Essa pergunta eu tinha pensado várias vezes, quando até ano passado a gente fazia o desafio aí da camisa, eu pensei algumas vezes fazer essa pergunta. Só que essa pergunta é muito complexa, a história do Campeonato Brasileiro é muito controversa, muito confusa. Então, por isso que ia dar várias interpretações. Cada um ia puxar a resposta que interessasse para ele, né? Isso. Então, assim, pelo que eu andei olhando ali, alguma coisa eu já sabia, né? Mas pelo que eu andei olhando esse final de semana, o primeiro registro que você tem num campeão brasileiro é de 1920, num tal de Paulistano, time que já nem existe mais. Só que na época quem promovia esse campeonato era a Federação Paulista e a Federação Carioca. Lá por 1922, 25 por aí, foi criada a CBD, Confederação Brasileira de Desportos. E nos anos 30, lá por 33, a CBD resolveu formar um campeonato brasileiro, mas não só com os times do Rio e de São Paulo. Então, só que eles não fizeram logo esse campeonato em 1933. Esse campeonato foi feito somente, acho que em 1937. Eu tenho uma colinha aqui, em 1937. Nesse campeonato promovido pela CBD, aí entraram times de outros estados. Entrou os times de Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo, Rio.
E nesse campeonato de 1937, o primeiro campeonato organizado pela CBD, que é a atual CBF, esse campeonato foi ganho pelo Atlético Mineiro. Depois houve umas paradas ali, eles andaram se desentendendo porque era muita briga política, e também veio a Segunda Guerra. Os campeonatos deram uma parada, voltaram ali por 1950, mas de novo somente com a Federação Paulista e a Federação Carioca organizando alguma coisa entre os times do Rio e São Paulo. Aí lá em 1954, por aí mais ou menos, 55, a CBD novamente chamou os clubes, deram uma trégua lá, as federações elas não se davam muito bem com a CBD. Então tinha aquele confronto sempre. E aí a CBD e as federações de São Paulo e Rio chegaram num acordo e que iam promover um campeonato brasileiro, com o apoio de todo mundo, a partir de 1959. Eles não iam fazer já em 1955, porque ia ter a Copa do Mundo também no meio. Inclusive essa Copa do Mundo que o Brasil ganhou lá na Suécia. Então, como tinha a Copa do Mundo em 1958, eles acharam melhor esperar até 1959 para começar esse campeonato brasileiro, chamado de Taça Brasil, promovido pela CBD e com o apoio da Federação Paulista e Federação Carioca. E nesse campeonato de 1959, entre aspas, o primeiro da tal CBD e tal, e coisa que eles combinaram lá, quem foi o campeão foi o Bahia. O Bahia ganhou se não me engano, foi do Fluminense. Ganhou do Santos de 3-1, em 1959. Nos anos 60, tinha o Santos do Pelé. Aí o Santos começou a ganhar tudo. Eu acho que o Palmeiras ganhou ainda em 1960, 61. Depois o Santos ganhou até 1967, 68, mais ou menos por aí. Só que em 1965 deu folia de novo. Aí a CBD fez um campeonato brasileiro e a Federação Paulista e Carioca fizeram um outro torneio por fora, no qual as mesmas equipes participavam, que era o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, que eles diziam assim. Então haviam dois campeonatos, o Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, e o campeonato, a Taça Brasil, que tinham feito lá em 1959, que começou naquele ano lá, tinha os dois campeonatos. No final dos anos 60 ali, teve ainda o Palmeiras como campeão em 68 e tal, mas tudo meio separado ali, meio em briga, a federação com a CBD e não sei o quê. E em 1971, daí resolveram fazer as pazes de novo, se juntaram de novo, e aí resolveram fazer o atual Campeonato Brasileiro, que é esse campeonato atual que tem agora. Claro que havia outro nome. Ainda tinha umas rixas políticas lá, porque na época vocês sabem que o Brasil vivia no regime militar. Não era a democracia, era o regime militar. Então tinha muita mão política ali. Então dava sempre umas polêmicas assim. Mas então, em 1971 foi criado o atual Campeonato Brasileiro, que é esse que está rolando até hoje. Trocou de nome várias vezes. Já foi Taça Brasil, foi Campeonato Brasileiro, foi Módulo Verde. Em 87 e 88 teve a Copa União, que os clubes se rebelaram contra a CBF. Essa CBD hoje é a CBF, só para deixar bem claro. Os clubes eles se rebelaram ali, aí trocou de nome, era a Copa União. Mas um tempo para cá agora eles fizeram as pazes lá. E esse campeonato que está rolando hoje, essa Série A que a gente está chamando hoje, é o Campeonato Brasileiro que a CBF, na época a CBD, junto com as federações lá em 1971, fizeram com que virasse esse campeonato de agora. Nesse tempo aqui, de 1971 para cá, com o novo Campeonato Brasileiro, o primeiro campeão foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, em 1971, fez um gol, inclusive foi o Dario que fez o gol de cabeça. Não me lembro contra quem foi a decisão, mas o Atlético ganhou de 1-0. Então, se vocês pegar... Depois aqui, só mais um detalhe, no ano de 2023 a CBF resolveu unificar alguns campeonatos, porque a CBF contava o Campeonato Brasileiro de 71 para cá, e não mais aqueles campeonatos para trás. Só que devido à pressão e para agradar um, agradar outro, coisa assim, outros entraram na história, aí resolveram unificar todos os campeonatos. É por isso que o Santos tem vários campeonatos hoje, porque ali nos anos 60 ganhou tudo. E pegaram aquele campeonato isolado, perdido lá atrás, em 1937. O Atlético entrou na justiça, levaram dossiê e coisas do tipo assim. E aí a CBF homologou também
ao Campeonato Brasileiro de 1937. Confeccionaram uma taça nova, inclusive. Isso, então a CBF unificou, eles uniram tudo aqueles campeonatos para trás. Até um ano atrás, 2, isso não existia. Existia só de 1971 para cá. Independente se é de 1971 para cá, ou o primeiro campeonato lá atrás, dos que foram organizados pela CBD, o pessoal que manda no futebol no Brasil, aquele de 1937 ou de 1971, o campeão foi o Atlético Mineiro. Porque nos 2 campeonatos o Atlético foi o campeão. No meio ali, claro, tinha o Bahia, em 1959, com a Taça Brasil. Depois deu toda essa folia que, chutando por cima, foi o que eu consegui explicar aqui para vocês. Mas é mais ou menos por aí. Então, como teve muita confusão, e esse paulistano que eu citei lá, que coisa assim, ele foi campeão em 1920, que nem eu falei, mas esse time nem existe mais. E outra coisa, esse time já avisou a CBF que ele jamais vai entrar na justiça para brigar, para ser reconhecido como o primeiro campeão brasileiro. Ele não vai fazer isso, segundo os dirigentes do coisa paulistano lá em São Paulo. Esse time ainda existe hoje, mas não como futebol. É um time de basquete hoje em São Paulo. Eles não jogam mais futebol. Você tem a cabeça no lugar, né? Reivindicar campeonato, que não você tem registro, não você tem nada, sei lá. Né? É por isso que eu nunca fiz essa pergunta. Essa pergunta eu já tinha pensado em fazer algumas vezes, mas eu nunca fiz, porque ia dar muita interpretação. Aí você vai dizer que o fulano está errado, que o Belém está errado, que é o Bahia, que é o Atlético Mineiro, que é o tal do paulistano, ou seja, não sei. Nenhuma não está errada e de repente nenhuma não está certa também. Então é isso. Então a explicação é essa aqui. Então o Atlético Mineiro, mas valendo, quando você fala no Campeonato Brasileiro, a gente sempre pensa no atual, né? No modo atual do Campeonato Brasileiro. Então o modo atual do Campeonato Brasileiro é desde 1971 para cá, apesar de ter dado uma folia ali por 1974, 75, que entrou uns negócios de Robertão lá de novo, que o regime militar queria que voltassem com o nome da coisa lá, mas enfim. Resumindo tudo, o atual Campeonato Brasileiro, ele começou em 1971, então o primeiro campeão foi o Atlético Mineiro, e se botar o de 1937, que foi o primeiro promovido pela CBD, atual CBF, também foi o Atlético Mineiro. Mas, depois da Segunda Guerra, que criaram de novo, com outro nome, outras coisas que inventaram lá, então fizeram lá nos anos 50 aquele campeonato que chamaram de Taça Brasil, no qual o Bahia foi o primeiro campeão. É que nem o Palmeiras querer ser campeão mundial em 51 e se o Vasco querer ser campeão da Libertadores em 1948. Inclusive, quando a CBF resolveu unificar esses títulos para trás de 71, tinha muita gente de outros times fazendo piadinha, que daqui a pouco, porque o Palmeiras daí tinha não sei quantos títulos, o Santos tinha não sei quantos, aí alguns torcedores de outros times diziam, o meu time ganhou o torneio lá do subúrbio lá. Eu também quero ser reconhecido. O meu time ganhou um torneio lá não sei onde, então bota como campeão brasileiro. Então, o Inter ganhou o Juan Gamper em cima do Barcelona, é mundial também, pelo amor de Deus. Né? É isso aí. De time pequeno. Mais ou menos, claro que tem detalhes fora disso, eu não consegui me expressar totalmente aqui todos os fatos, todos os detalhes de como tudo aconteceu, mas mais ou menos, para vocês mais ou menos entender o que aconteceu, foi isso. O Campeonato Brasileiro, na verdade, desde que começou, foi sempre muito bagunçado. Agora, de uns anos para cá que está mais organizado. Agora, desde 2003, 2004 para cá é por ponto corrido, então não tem mais. Lembra que nos anos 90 ali o Fluminense caía para a terceira divisão, ia lá no tapetão lá e voltava. Então era tudo Quem tinha força política resolvia, né? Pegava um bom advogado, uns caras bons ali. E ainda hoje, né? Hoje em dia até que está mais, porque hoje em dia tem muita gente que cuida, hoje em dia a coisa está mais liberada, as redes sociais, a FIFA está mais envolvida, eu acredito, então é mais difícil hoje. Só tem que profissionalizar a arbitragem agora. Mas daí se nós vamos começar a entrar em detalhes de outras coisas, daí a discussão ela não termina nunca. Então sempre vai ter problemas e por aí vai. Então, resumindo, todo mundo, segundo a dona Leoni também lá, todo mundo acertou a resposta da pergunta. Então vamos lá, Christian, quem é que respondeu aí o desafio posto pela Leoni nesse final de semana? Eu acho, né, que eu acertei. Acertou? Eu acho. Botou o quê? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Aliás, a piadinha nas redes sociais, né? Depois que saiu a tal decisão judicial lá, que eles ganharam o tal campeonato lá nos anos 30, a CBF mandou uma taça nova, né? Aí os caras fazendo piada, poxa, olha só a taça dos caras lá,
parece que foi feita hoje. E foi, né? Quase 1937 para 2024, 87 anos depois, né? Pelo amor de Deus. É muito tempo. Não. Se é assim, o nosso time lá, que ganhou lá nos anos 70 lá, nós vamos reivindicar uma taça A também. Encruzilhada também tem uma taça lá que é de um campeonato que sabe sei lá de onde que ganharam. Também vamos reivindicar. Vamos falar com a fundação aqui em Ceará para reconhecer como municipal. Não tem um campeonato municipal meio suspeito para trás. Né? Os torneião de antigamente, vamos reivindicar. Pelo amor de Deus. O Vitor. Ô, Vitor, mais uma vez, Vitor, desculpa por domingo passado, tá? Isso, a Vanessa. A Vanessa lá em Jaraguá do Sul. Também aqui o José. José lá em Concórdia, lá em Suruvi. Deve estar lá no sítio agora. Acho que sim, as águas já apesar de baixaram. estar chovendo bastante, mas é uma chuvinha calma, então deve estar lá atrás do campinho lá. Só de olho nos barrancos lá. Pra ver Pois se é, aquele campinho lá temos que inaugurar ele qualquer dia. Nunca foi jogado. É, a Lia. A Lia lá em Erechim. Maristela. Maristela aqui, só de olho na câmera ali. O Lauri. Lauri lá no Alto dos Morros. Inês. Inês lá em Rio Décimo. O Luciano. Luciano tá lá Pascoal. O Luciano, se tu pede pra ele quem que foi campeão brasileiro em 87, ele diz, o campeão dos melhores foi o Flamengo. 87 eu citei antes a Copa União, que deu uma bagunça lá. Foi em 87 e 88. Por coincidência, o Inter foi vice nas duas. O Inter perdeu uma pro Bahia e uma pro Flamengo. Essa folia que deu na época ali foi porque os clubes não estavam concordando com a CBF, e daí o que fizeram? Eles celebraram que tinha o Clube dos 13, inclusive comandado pelo Fábio Koff, que na época era presidente do Grêmio. E daí o Clube dos 13, na verdade não eram 13, eram uns 20, mas era o nome Clube dos 13. Então eram os que mandavam no futebol brasileiro. O que eles fizeram? Eles não estavam concordando muito com a CBF, eles chamaram a Globo, chamaram uns bons patrocinadores, que foi a Coca-Cola, e daí eles organizaram um campeonato, e a CBF organizou dela. No campeonato organizado pela CBF, o Sporting e o Guarani foram campeão e vice, né? E na Copa União, que era os melhores times, com televisão e tudo, e tem uma curiosidade na época, ficava lá de domingo, então hoje tem o Premiere, tem as três por coisa de assinatura, na época não tinha. Então no domingo de tarde a Globo o que fazia? Ela escolhia 3 jogos, que eram os melhores, né? E daí ela sorteava um jogo para passar ao vivo domingo de tarde. Patrocinar todos os times, tinham a Coca-Cola também como patrocinador. E no Grêmio deu uma confusão, porque a Coca-Cola, vocês sabem que ela é vermelha. E o Grêmio se recusava a colocar a escrita Coca-Cola em vermelho nas camisas por causa da rivalidade com o Inter. E daí a Coca-Cola autorizou o Grêmio botar a escrita em branco, com a escrita branca, a cor branca. E aí o Grêmio colocou Fundo branco. preto. Mas daí a Globo escolhia sorteava um jogo, e nós ficávamos lá, quando o Inter estava na parada ali para ser um dos jogos, porque estava no sorteio, sai o Inter, de repente não saía, né? Às vezes saía, às vezes não. Mas essa foi uma outra coisa que também, até há pouco tempo ainda estava dando folia para discutir quem era o campeão lá de 87 e 88, né? Não, só 87. 87. Só 87. Se era o Sporting ou se era o Flamengo. A CBF, por fim, acho que deu o título lá pro Flamengo também, deu se ele baixou. Deu pros dois, não lembro bem como é que terminou isso. Mas estava em processo até pouco tempo. Isso, quem mais? Estourou as lonas de freio agora. A Leoni. Leoni hoje sou eu. Hoje, se não for hoje, nunca mais. Hoje, vamos lá, ó Leoni. Hoje vai sair teu nome aqui. Sorte. Não tem nem discussão hoje aqui. Hoje vai ter que sair de qualquer jeito. A Roseli. Roseli lá em Suruvi. A Roseli que logo colocou lá que tem um monte de controvérsias aqui nesse campeão aqui. Como sempre. A Júlia. A Júlia também lá em Concórdia. O Murilo. O Murilo lá em Erechim. Aquele que vai ser goleiro do Inter futuramente. Totalmente. Ele deve estar louco de bravo comigo cada vez que eu falo isso aí. É bem provável. Edson. Esse ministério não tem como mudar. Marciele. Marciele, a esposa do seu Odair. Odair, que deu que sumiu? Aparece aí, homem. Marlise. Marlise também, lá junto com o seu Edson. A Val. A Val também, lá junto com o Luciano. O senhor Lorenzini. Hoje o Nono resolveu mandar a resposta também. Pois é. Então o seu Lorenzini está na parada, vamos ver se ele vai ter sorte. A Nona. Mas hoje não vai ser, porque hoje eu estou no sorteio. Vamos ver. O Alessandro. O Alessandro lá nas lojas Cinemóveis, né? Deve ser. Isso. E o Valdeci. E o Valdeci lá, gremistão, lá em Jaraguá do Sul.
Então vamos lá, sinto informar novamente que hoje não vai ter concorrência. Eu acho que é por isso que tu nunca é sorteado, tu fica falando que vai ser sorteado e daí nunca dá certo. Eu tenho que pensar positivo, né? Eu tenho que fazer... Talvez é hora de começar a pensar negativo, daí a coisa... Não, daí não dá certo. Vocês pensando positivo já não tá dando certo. Tenta o inverso. Mas hoje vai ser para cima aqui, que nem sempre, mas não vai ter. Então vou olhar também, que é para fazer aquele suspense a mais. Vamos lá, pegando o nome da Leonie. Sinto informar, vocês não vão ganhar nada hoje. Hoje vai ser eu que vou fazer ponto. Pode falar aí, que isso grita bem alto aí, que é o nome da Leonie que eu vou pôr. O Murilo 2, Vanessa 1. Deve ter mais um ali, que agora eu não lembro quem que é, mas tem mais um aí. Mas o Murilo tá liderando. E hoje eu vou ficar 1 ponto do Murilo. Pode dizer aí que é o nome da Leonie. É a Roseli. Mas não tem jeito mesmo, né? Eu falei. É só tu continuar falando que vai ganhar e nunca vai Não acontecer tem nada. jeito mesmo. Ô Leonie, não dá assim. Eu faço a minha parte, eu tento ajudar, mas não tem jeito assim. E para essa semana, estamos sem futebol de novo, não vai ter jogo. Pois é. Se ninguém quiser fazer o desafio, daí eu faço. Ou vai ter Copa do Brasil essa semana, então Campeonato Brasileiro só na outra semana. Então a pontuação lá do bolão está travada lá por enquanto lá, vamos aguardar aí para ver quem vai ser. Isso. E o que foi destaque nessa semana lá do jornalismo de vocês lá? Qual é o destaque do Folha 7 nesse final de semana? O que é a matéria de capa aí? Bom, a EPAGRE reforçou a mobilização contra a cigarrinha do milho, agora as ações no campo da sede. Aliás, o campo da sede... Tá uma pedreira só. Pessoal de outra cidade que vier pra Seara, que encontrar um campo de pedra, é o campo lá da associação lá da ADC. Da JBS, tá em reforma lá, mas pelo que estão dizendo que ia ficar coisa linda lá, mas por enquanto você olha pra dentro do campo, você só vê pedra, parece uma praia deserta. Vão fazer 2 campos de sintético lá, tipo 2 de suíço. Oh, que beleza. Então é isso. Quem jogou bola é uma pena, mas enfim, né? Fazer o quê? Valeu, pessoal. Estamos se alongando um pouco, porque a explicação hoje foi meia grande, aí por causa da resposta lá do Atlético Mineiro. Coisa lá. A gente espera vocês no próximo final de semana. Então tu vai fazer o desafio. Vamos fazer o desafio. Tu vai fazer o desafio e vai tirar o teu nome daí. Tu vai ter que tirar teu nome para eu fazer ponto daí. Não sei. Isso é contigo. Então é aquilo que nós combinamos já. Faz aquela perguntinha fácil. Isso é a tua sorte que vai dizer. Faz aquela perguntinha fácil. Aquela que é fácil para mim, né? Que só eu saiba a resposta. Ainda, né? Os outros lá não precisam saber a resposta. Tá bom. Daí só eu participo do sorteio, daí eu quero ver se tu não vai me sortear. Boa sorte. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo e até a próxima semana. Tchau.